Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui para a gente conversar aí sobre essa semana que vai do dia 9 ao dia 15 de março, em que a gente vem aí de uma lua cheia no signo de Virgem, eclipsada, né, pelo Sol no signo de Peixes, né, que trouxe para a gente a ideia de que a gente não é definido pelo nosso passado, pelos nossos traumas, né, uma consciência muito forte sobre isso, de dentro para fora, né? Essa é, 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 a visão da consciência, porque é a lua que foi eclipsada, né? Então o inconsciente se apagou, se escondeu, né? Então a gente tem essa luz do consciente para compreender isso de uma forma sem as repetições do passado, sem ficar preso naquele looping, né, de repetição, né? Eu fui assim, sempre serei assim, morrerei assim. Então a gente tem uma consciência disso que é mais forte, né? E vindo também de uma lua que cresceu aí no signo de Gêmeos, né? Trazendo muitos ensinamentos, eu até citei Jung nos meus vídeos passados, né? Falando assim, que é para a gente não ser definido efetivamente pelos traumas, pelo que nos sufocou, pelo que nos maltratou no passado, pelas nossas emoções adoecidas desse passado, mas sim pelo que a gente é capaz de superar, né? Do que a gente não é a queda que define, é a superação, é como você se levanta, né? Dentro das situações que lhe aconteceram. E aí é aquela história, se você continua apegado, ou seja, se você persiste, né, naquilo que é a fala do Jung, né? Tudo que você resiste, persiste, né? E aí isso te controla das sombras. Então, é como se fosse algo que você não quisesse se desapegar do passado, porque aquilo é uma repetição e aquilo é familiar para você, aquela dor é familiar para você. Né? E o novo te traz medo, né? Quem será você se você não for definido por aquela dor do passado? Como que você vai se explicar hoje se não fosse por aquela dor do passado? E você não é aquilo. Você é exatamente aquilo que você fez com aquilo, né? Então é importante que a gente compreenda isso e esse eclipse lunar trouxe essa ideia para a gente. E a gente segue essa semana para uma lua muito legal, que é uma lua que mingua no signo de Sagitário com o Sol no signo de Peixes. É a finalização da lunação aquariana, que pede reinvenção, transformação, mudança, novas ideias, direcionamento para o novo, sair da zona de conforto, né? Então essa lua que mingua aí no signo de Sagitário, que acontece na quarta-feira, no dia 11, às 6h38 da manhã, com o Sol no signo de Peixes e a Lua no signo de Sagitário, traz para a gente encerramentos de ciclos importantes ligados às questões do passado, justamente dentro desse escopo que eu falei, né, que a gente não é definido por aquilo, encerrar isso de uma vez por todas, né? É uma lua do perdão e da libertação, né? Porque o Sol está no signo de Peixes e a lunação é aquariana, então é uma finalização para que a gente reflita que o perdão é extremamente libertador. Né? O perdão vem de Peixes, né? A libertação vem do signo de Aquário. E aí onde é que entra o Sagitário que mingua nisso, né? Não é para a gente trazer aquelas marcas do passado, é para a gente trazer a sabedoria lá de trás, né? Não é para a gente trazer as dores, não, a gente não devemos trazer as dores, mas as lições, os aprendizados, que é o que o Sagitário busca, né? As respostas, né? Que já estão dentro da gente, que a gente não precisa ir lá fora, longe demais para poder encontrar, está tudo aqui dentro, né? Peixes fala, está dentro de você, a chave está dentro de você, a resposta está dentro de você, né? E aí a gente fala de uma lua que mingua em Sagitário com o Sol no signo de Peixes. O que Peixes fala? Né? Peixes fala de cura, Peixes fala de perdão, de transcendência, de dissolução, né, de fé. Aí, quais são os conceitos de Sagitário? Eles falam de dogma, de crenças das crenças que são as crenças, né, na questão dessa lua que mingua as crenças limitantes. Ele fala, Sagitário fala de sabedoria, né? Aí no caso espiritual, porque aí a gente está falando do signo de Peixes também que está quadrando esse Sagitário. Então, tudo isso traz para a gente a ideia da dissolução de crenças limitantes, de fazer paz, ir lá atrás no passado, fazer paz com isso. Existem coisas que estão acontecendo essa semana com o Júpiter, que é o regente dessa lunação no signo de Sagitário, muito emblemáticas, né, muito marcantes. O Júpiter, ele fica direto no signo de Câncer no mesmo dia da lua minguante no signo de Sagitário. Antes, né, exatamente mais ou menos umas 6 horas antes, ele fica direto. Ele estaciona no céu como se ele fosse o planeta que estivesse olhando ali, né? Observando aquela lua minguando em Sagitário, né? Falando, olha,
Você está vendo? Nós já fomos lá no passado, nós já vimos tudo aquilo que aconteceu e agora é hora de ressignificar, é hora de perdoar aquilo, né? Não resistir a este perdão, né? Porque se você é tudo que você resiste, né? É tudo que você insiste em manter na sua vida, vai te controlar lá do passado. E não é isso que a gente quer a libertação, que aí é a alunação do signo de Aquário. Então, para ter essa libertação, o que a gente tem que ir? Qual que é o grande instrumento libertador desse momento de reflexão de lua que mingua no signo de Sagitário? É a sabedoria do perdão libertador. Né? A sabedoria de compreender que muitas vezes, quando a gente perdoa, a gente liberta a nós mesmos, principalmente. Né? A gente dá o perdão e liberta o outro, mas a gente não precisa nem falar para o outro. Se a gente perdoa dentro da gente, a gente está se libertando. A gente está se libertando daquela dor, daquele passado, daquela sensação, né? E não vai criar um gatilho de repetição no presente que vai nos impedir de avançar. Né? A gente tem um outro aspecto essa semana. Assim, o Júpiter, além de ficar direto essa semana, ele está em recepção mútua com a Lua. Porque é o seguinte, que é a recepção mútua? É quando um planeta está no signo que um outro planeta rege e esse outro planeta está no signo que esse outro rege. Exemplificando, a Lua está no signo de Sagitário, que é regido por Júpiter, e Júpiter está no signo de Câncer, que é regido pela Lua. Então, tem uma recepção mútua. Só esse evento astrológico já é um evento muito benéfico, mas o Júpiter ficando direto, ele traz para a gente essa consciência ainda muito mais clara. Né? Como que a gente vai vencer essas sombras que podem nos manipular lá do passado, né? Podem nos controlar lá do passado, através da luz da autoconsciência. Né? De buscar compreender o que me trava. Autoconsciência, gente, é justamente isso, de você compreender o que te trava, o que te impede de seguir adiante. Né? E aí a gente tem, ainda no dia, a gente tem dois aspectos, né? Na segunda-feira a gente tem o Júpiter retrógrado, ainda retrógrado no signo de Câncer às 2h23 da manhã, fazendo um trígono belíssimo para o Mercúrio retrógrado no signo de Peixes. Esse encontro já aconteceu no dia 16 de fevereiro, mas com o Mercúrio direto, agora com o Mercúrio retrógrado, que traz mais a ideia de introspecção profunda para você conseguir ressignificar as questões do passado, as memórias, né? Não é para esquecer as suas memórias, não é deixar para lá, jogar debaixo do tapete. Não, é olhar para elas com amor, com carinho, com compreensão, com compaixão. Né? Entender que naquele momento você não tinha recursos para poder lidar com aquilo. E agora você tem. E você não precisa mais temer aquela situação. Aquilo não pode ser mais gatilho que te trave, que te impeça de seguir adiante e buscar os seus sonhos. Então a gente tem essa potência da ressignificação das memórias aí na segunda-feira. E na terça-feira, antes ainda da Lua minguar em Sagitário, né, ainda dentro da vibração do eclipse lunar no signo de Virgem, a gente tem o Plutão no signo de Aquário, que está no mesmo signo da lunação, né, aquariana, fazendo um sexto com Vênus no signo de Áries. Né? Então, fala assim, meu filho, para aí de ficar chorando pelo leite derramado, né? É sacudir a poeira e dar a volta por cima. Não tem que ficar remoendo, passar, eu sou assim, porque fizeram isso comigo e eu não tenho como ser diferente por causa de. Gente, essa repetição emocional não vai nada bem para o presente, muito menos para o seu futuro. Né? A lua cheia no signo de Virgem falou isso para gente. Né? Se a gente continuar fazendo mais do mesmo no nosso presente, o nosso futuro não tem condições de ser diferente do nosso passado. Então, é uma consciência muito grande que essa lua que mingua no signo de Sagitário traz para a gente num momento de reflexão profunda e introspecção. A gente tem que parar efetivamente e pensar, né? E pensar e se questionar. Por que eu estou travando a minha vida chorando sobre o leite derramado? Deu errado, deu, fracassou, perdi dinheiro, perdi. Mas isso não tem que se transformar em crenças limitantes de escassez, né? De que eu não sou boa o suficiente para ser amada. Né? Então, ou eu não sou uma pessoa que mereço coisas boas na vida. Nada disso define você agora. O que define você agora é o que você faz, que é justamente o que esse Plutão em Aquário com sexto com Vênus em Ares falou, ó, bora aí, levanta aí, né? Para de chorar sobre o leite derramado e sacode a poeira e dá a volta por cima. Segue na direção do novo, mas vai exigir coragem. Coragem para quê? Para você se libertar de certas situações. De quê? Né? Dessas questões limitantes de escassez, de relações abusivas, de relações que não são equilibradas no poder. Né? E para isso vai exigir o quê? Vai exigir coragem.
coragem para fazer diferente, coragem para poder conseguir investir também financeiramente é, vamos dizer assim, em áreas, em lugares que te tragam mais segurança que no momento presente não trazem. Então, é para você compreender o que você está se equivocando para você poder renovar a vida. Né? Essa Vênus em Áries, Plutão em Aquário é um movimento extremamente libertador de tudo que prende, de tudo que aprisiona. Né? Não é necessário mais, com esse novo eu que está nascendo, com essa grande conjunção que nós tivemos aí de Saturno e Netuno no signo de Áries, né? Esse novo caminho do eu que está sendo pavimentado aí para a gente, por nós, principalmente porque chama a responsabilidade dessa construção para nós mesmos, a construção dos nossos sonhos dependem de nós, do que a gente faz, das nossas atitudes, das nossas decisões. Né? Inclusive, nessa semana tem uma questão de decisão muito importante aí também acontecendo. Né? Mas é uma questão de fazer diferentes, fazer escolhas diferentes. Só que para fazer escolhas diferentes na direção do novo, é necessário coragem, que aí fala o signo de Áries, né? Então, perceber onde você está se equivocando para que. E aí a luz da autoconsciência para que você faça diferente, para que o seu futuro seja diferente do seu passado. Mas é isso você precisa fazer diferente nesse presente. Entendeu? Então, é todo um movimento de passado, presente e futuro que a gente está vivendo desde o começo do ano, muito importante para que a construção desse novo eu, a construção desse sonho, a construção desse novo caminho, seja pavimentada em escolhas diferentes, mas escolhas diferentes daquilo que a gente escolheu e que não deu certo. E para a gente ter o discernimento de conseguir compreender isso daí. E esse momento de lua minguando no signo Sagitário é justamente ter esse discernimento da alma, né? Porque como que língua é Sagitário e o Sol que está em Peixes fica mais em evidência, é para a gente sentir, porque a alma já sabe. A alma já sabe o caminho. A alma, é isso que eu estava falando do Marte, né? Que é das decisões e da direção, né? A gente tem Marte aí essa semana, no final de semana, né? Na sexta-feira, fazendo uma conjunção com o nó do norte no signo de Peixes, e depois ele faz uma conjunção para o Mercúrio no signo de Peixes no domingo de manhãzinha. Então, é a consciência de que o eu interior, a alma, o que você sente já sabe o caminho. Então, é uma questão de seguir essa ideia de ressignificar esse passado através desse perdão, guardar a sabedoria e seguir na direção, né, de uma vida nova, sacudir a poeira e dar a volta por cima, sem ficar chorando no leite derramado, né? Que esse perdão não quer dizer que você concorda com tudo aquilo que aconteceu, porque pode ter sido injusto com você, que aí é uma palavra de Júpiter e de Sagitário, né? Mas que perdoar é seguir em frente para viver, que aí é o Plutão com a Vênus. Né? Não é esquecer. Como eu falei em um vídeo passado aí, você não tem que esquecer o passado, você tem que ressignificar ele, compreendê-lo de uma perspectiva diferente, mais adulta, com a idade que você tem hoje. E não deixar que ele te defina por esse passado. Né? Então, esse Marte encontrando o nó do norte no signo de Peixes, a gente tem que, mais uma vez, naquele movimento da entrega, né? Da confiança da entrega. Sem ter que achar que todos os nossos movimentos têm que ser minimamente calculados, né? Numa planilha Excel, e tudo tem que ser ali daquele jeitinho, não, porque existem outras forças funcionando no universo. Lembra que eu sempre falo que a gente não recebe aquilo que a gente deseja, mas o que a gente precisa? Então, às vezes, a gente fica meio revoltado com o que a gente recebe, mas é exatamente o que a gente precisa para poder evoluir. Né? Então, é compreender que às vezes a gente tem que soltar para poder aceitar e soltar, confiar no universo. Né? Mais uma vez, não é aquela ideia de deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. É saber o momento em que você tem que parar de forçar o resultado, para que você atraia por vibração aquilo que você deseja para sua vida. Né? Então, você tem que trabalhar e se preparar. Chega um momento, por exemplo, quer ver? Às vezes aqui no consultório, tem momentos em que eu tenho um cliente atrás do outro, um cliente atrás do outro, um cliente atrás do outro. E tem momentos que fica uma lacuna, uma semana com poucos atendimentos, 2, 3, 4 no máximo. Né? Aí o que eu tenho que observar? Né? Para os próximos clientes que eu vou receber, eu preciso me preparar de algum jeito. Tem alguma coisa que está faltando. Né?
Então, essa que é a luz da autoconsciência. Não é o destino que está, não é o destino que está controlando o meu futuro. Né? Existe um caminho, existe um propósito, mas não é um destino, não vou chamar isso de destino. Né? Mas sim de que é uma pausa que o universo está me dando para que eu me prepare melhor para poder receber os próximos clientes. Está faltando alguma coisa, um conhecimento, um estudo. No meu caso, às vezes é um conhecimento, um estudo, é uma música que eu tenho que ouvir, um filme que eu tenho que ver, que vai impactar muito positivamente e até o momento em que eu consigo alcançar aquilo de alguma forma e vou seguindo sempre a minha intuição, especialmente porque eu tenho o Márcio Peixe, então minhas atitudes são movidas pela minha intuição, né? Então traz muito isso de você saber o momento que às vezes o universo pede preparo para você poder estar preparado para receber aquilo que vem ali na frente. Né? Então, às vezes, a vida dá uma pausa, a vida dá uma freada, para você refletir, para você compreender, para lá na frente você conseguir receber aquilo na plenitude, aquilo que você deseja, vamos colocar assim, né? Na plenitude. Então, não é no seu tempo, não é o que você deseja, é você alinhando a sua vibração para poder conseguir, e se preparando para poder receber aquilo que você tanto sonha. Né? Mas para isso é preciso preparo, e não é um preparo que força o resultado. Né? Eu vou fazer isso até a semana 1, depois na semana 2 eu vou fazer isso, na semana 3 eu vou fazer isso, na semana 4 eu vou conseguir tudo que eu quero. Não, não é bem por aí não, meu amor, porque no meio da semana 1, 2, 3, 4, existem imprevistos, existem desalinhamentos, porque a gente precisa, dentro da Lua, a Lua que cresceu no signo de Gêmeos, eu acho, eu falei para vocês, né, que a gente, quando a Lua, o novo eu estava pronto e queria crescer. E agora era preciso que esse novo eu sustentasse no tempo aquelas sementes de futuro renovadas que foram plantadas na lua nova emblematiquérrima que aconteceu no signo de Aquário com o Sol eclipsado. Né? Então, é uma questão da gente se alinhar com o universo. Né? E aí a gente consegue depois logo entrar no movimento novamente, até que uma nova lacuna se abra, e aí você tem que compreender o que você precisa se preparar para que você possa seguir adiante dentro da mesma movimentação e dentro da mesma velocidade, dentro da mesma dinâmica. Não é não é uma questão de punição, não é o universo está trabalhando contra mim. Não, ele está sempre a favor. Até as pausas são a favor. Até os momentos de silêncio. Né? Todas as luas minguantes de introspecção, de pensamento, de reflexão, de mergulho interior são presentes, mas a gente tem que aproveitar o ritmo. A gente não tem que impor o ritmo, a gente tem que aproveitar o ritmo da vida. Né? Então, é dentro dessa perspectiva que essa lua aí mingua no signo de Sagitário. Né? Então, fazendo a retrospectiva, a gente precisa, né, fazer esses encerramentos agora na lua minguando no signo de Sagitário, trazendo do passado a sabedoria, ressignificando essas crenças limitantes, fazendo paz com o passado para que a gente não repita os mesmos movimentos e dinâmicas emocionais que são gatilhos para que a gente se travar o nosso avanço, né? Evitar aí com esse Plutão no signo de Aquário com a Vênus no signo de Áries, né? Ficar reclamando da vida e compreender, né, que é hora de sacudir a poeira e dar a volta por cima e seguir adiante, né? Sem ficar chorando aí o leite derramado, né? E é para guardar a sabedoria do passado e não o peso. E qual é a ferramenta que nós vamos usar para fazer isso? É o perdão para o outro, o perdão para conosco mesmo, e não deixar que as nossas perdas, fracassos, traumas do passado nos definam no presente e travem o nosso futuro. Então, é esse movimento que essa lua que mingua no signo de Sagitário, pedindo um movimento mais de sentir, de entregar, de confiar, pede para a gente nesse período aí que vai do dia 9 ao dia 15 de março, tá bom, meus amores? Ó, clica aqui em cima, a semana tá belíssima, né? Eu acho que vocês têm que aproveitar para refletir bastante, fazer esse mergulho interior, proveitoso de uma lua que mingua no signo de Sagitário, que pode trazer muita sabedoria, né? Mas uma sabedoria transcendente, de busca de ressignificação. Né? Aperta aqui a bolinha aqui em cima para vocês poderem se inscrever no canal. Aperta o sininho quando vocês se inscreverem para poder ser direcionado para os vídeos quando eles forem lançados, tá bom? Eu tô aí para vocês, para tiragem de tarô, mapa numerológico, mapa astral, previsões astrológicas, mesa de São Miguel Arcanjo,
radiestesia terapêutica transformacional, muitas outras coisas, florais e muitas informações também aí, se vocês precisarem dentro da astrologia, numerologia, etc. Tá bom? Tem um site www.astrolumine.com.br, né? E eu estou aí para vocês, meus contatos estão aqui embaixo, e fiquem à vontade de entrar em contato e disseminem esse vídeo para outras pessoas, né? Dando um joinha aí pra gente e também enviando para quem gosta aí de astrologia, né? Desse papo astral, tá bom? Ó, um beijo para vocês, boa semana e tchau, tchau.